Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Libertadores 2025, quarta rodada. E olha o Lion, olha o Lion. Alô, torcida tricolor cearense. O time tá uma merda. Esse time vai ser eliminado. Vamos brigar contra o rebaixamento. Não tem muito tempo essa fala de vocês, não. Eu sei que até eu fiquei preocupado. Até eu fiquei preocupado, confesso. Eu já estava acostumado. A torcida do Fortaleza deveria estar acostumada. Todo início de ano, o Fortaleza é uma nhaca, né? Tem uma nhaca, né? O bagulho não funciona, né? Mas depois o bagulho, pá, o negócio vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Aqueles maus fluidos vão indo embora e a coisa anda. Só que demorou um pouquinho mais do que a torcida do Fortaleza imaginava. Mas parece que aquele vagão que estava travando, né, o Fortaleza de andar, parece que descobriram qual era o vagão, liberaram ele e agora o trenzinho do Fortaleza está indo com mais tranquilidade. Ainda tem peso, mas agora já consegue puxar com menos problemas. E o Lion jogou uma partida importante contra o Colo-Colo e goleou por 4-0. Irmão. Irmão. O Fortaleza goleia o Colo-Colo, só depende dele para estar nas oitavas de final. Então, irmão, falar o quê? Vamos falar do jogo, vamos falar da classificação, vamos falar da próxima partida. Desculpa. Eita, tá. Vamos lá, desculpa. Não vou cortar o vídeo, não. Vai assim mesmo, ou você não espirra. Ninguém espirra nessa porra, só eu. Então, vai com espirro mesmo. Então, vamos lá para a gente falar desse jogo, da classificação e do próximo jogo do Fortaleza na Libertadores. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Lion, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você também pode ajudar através de Valeu, que é esse coração do cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá. Eu sei que o Fortaleza, no Campeonato Brasileiro, tá? Não vem, em relação à classificação, não vem bem. Terminou a sétima rodada, se não estiver enganado, na zona de rebaixamento. Tá lá na zona de rebaixamento com 7 pontos. Sei disso. Isso é preocupante. Não é novidade, que já aconteceu algumas outras vezes, né? Em períodos curtos. Mas quando eu falo que o Fortaleza liberou o vagão que estava travando, é por causa do futebol, tá? Óbvio que a pontuação do Campeonato Brasileiro tem que melhorar. Mas o futebol que o Fortaleza vem jogando de 2 jogos para cá, tá? Mostrou uma competitividade e uma evolução que não estava tendo. Deixa eu até pegar aqui rapidamente, só para mim é, é, colocar o que eu estava falando. Ó, o jogo contra o São Paulo, o Fortaleza fez um bom jogo. O jogo contra o Retrô, não.
porque foi ali da Copa do Brasil. O jogo contra o Sport de Recife não foi tão ruim, mas teve lá os seus problemas. Mas o que eu estou falando é que teve uma melhora. O jogo do Fortaleza contra o São Paulo mostrou uma melhora significativa. E aí, quando eu disse no início que parece que a coisa destravou, é em relação ao futebol. Lógico que se a gente pegar o Campeonato Brasileiro, teve empate com o São Paulo, empate com o Sport, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Vitória, empatou com o Internacional, ou seja, não é bom. Não é bom. Pela Libertadores empatou com o Bucaramanga, empatou com o Retrô. Entendo que não é. Mas o que eu estou falando, vamos brigar para não cair. O futebol do Fortaleza melhorou. O futebol do Fortaleza melhorando. Obviamente, ele vai melhorar. O próximo jogo do Fortaleza é contra o Juventude em casa. O Fortaleza em ascensão. Já vou dar o meu palpite. Fortaleza e Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Para mim, o Fortaleza vence. Tá? Não vai ser um jogo fácil, mas vence. Porque o Fortaleza vem em ascensão no seu futebol. Esta é a minha opinião. E a próxima partida do Fortaleza na Libertadores é contra o Bucaramanga, que a gente já vai falar aqui, é a classificação. Beleza? Então, vamos lá para a gente falar sobre esse jogo. Vamos aqui logo para a classificação. Com esta goleada, o Fortaleza chega à segunda colocação com 7 pontos. E o Colo-Colo fica na última colocação com 2. Ainda dá para o Colo-Colo? Lógico que dá. Ainda tem 2 jogos. Mas vamos ser sinceros, acho pouco provável. O Racing tem 7 pontos, o Fortaleza tem 7 pontos. Esses dois têm que perder as 2 partidas. O cara tem que fazer uma salada de números aí, de resultados para o Colo-Colo se classificar. Então, na minha opinião, o Colo-Colo está fora. O Colo-Colo briga pelaquela vaga na Sul-Americana. Vai brigar ali, nesse momento, com o Bucaramanga. Então, a próxima partida é Racing Colo-Colo. Deve ser o Colo-Colo, deve jogar em casa, acredito eu. Depois eu vou dar uma olhada. E o Fortaleza joga em casa com o Bucaramanga. Ou seja, o Fortaleza tem 2 em casa e uma fora. Vai jogar essa contra o Bucaramanga em casa e a última fora de casa, que é contra o Racing. Uma partida difícil. Então, o Fortaleza não se enrolar, que eu acho que não vai se enrolar, em casa joga contra o Bucaramanga e vence. Que aí vai a 10 pontos. A tendência é que o Racing vença o Colo-Colo também. E aí já chega os 2 classificados na última partida. Porque se o Fortaleza ganha do Bucaramanga, vai a 10. O Racing vence o Colo-Colo, vai a 10. O Bucaramanga só vai ter mais um jogo. Então, já estarão os 2 classificados brigando apenas pela classificação. Então, o jogo do ano do Fortaleza é o próximo, contra o Bucaramanga. Ganhou, está classificado. Ganhou, está classificado. E aí vai disputar a última partida na Argentina contra o Racing para saber se vai ser o primeiro ou se vai ser o segundo. Porém, já estará classificado. Bom, então eu vou até dar uma olhada aqui rápido. Aqui, deixa eu dar uma olhadinha rápida. Só a próxima rodada. Deixa eu ver aqui. Só dar uma olhada aqui rápida. O Racing pega o Colo-Colo em casa. Então, a tendência é que o Racing porre o Colo-Colo também. Então, chegue Fortaleza e Racing, né, com 10 pontos os 2 na última rodada, precisando ganhar. Só que aí não vai poder empatar, porque empatar vai dar Racing pelo saldo de gols. Tá?
A não ser que o Fortaleza faça uma margem de gols monstruosa em cima do Bucaramanga. Por quê? Porque a margem, o Racing é o primeiro colocado, tá tudo igual Fortaleza e Racing. 7 pontos, 2 vitórias, um empate e uma derrota. Só que o Racing fez 9 gols e tomou 3, tem um saldo de 6. Fortaleza fez 8, tomou 4, tem um saldo de 4. Então o Fortaleza vai ter que fazer um saldo bom em cima do Bucaramanga e o Racing ganhar pelo placar mínimo. Para de repente chegar lá o Fortaleza poder empatar. Sinceramente, não acredito muito nisso. Não é que o Fortaleza não possa fazer um placar maior no Bucaramanga. Não. Agora, o Racing fazer um placar pequeno no Colo-Colo, sinceramente, eu não acredito. Tá? Então vamos aqui pro jogo, cara. Cara, o primeiro tempo foi uma escovada, né? Foi uma, foi uma surra, né? Daquelas doída de deixar assado, né? Fez 3, poderia ter terminado uns 4 ou 5-0 no primeiro tempo. Time solto, aproveitando as oportunidades, também com uma certa sorte, né? Aquele gol do Davis, a bola bate meio esquisito lá, passa pelo goleiro. O Davidson fez uma boa partida. Cara, o Davidson, eu vou te dizer, cara, o Davidson é um dos grandes centroavantes brasileiros. O problema do Davidson é a caricatura que ele, que ele criou. Tá? Mas a gente esquecer, o problema é que não tem como esquecer a caricatura do Davidson. Esse é o problema. Não tem como esquecer a caricatura do Davidson. O Davidson me lembra um outro jogador que, que já se aposentou. Ele foi até do Corinthians. O jeito dele é até parecido. Agora me fugiu o nome do centroavante. Era do Corinthians, o Moreninho. Ele tem até um problema no joelho. Até não sei nem como é que é. Ele ficou com um problema no joelho grave. É, mas o Davidson é um grande jogador, cara. Ele se coloca muito bem, ele tem qualidade técnica, ele tem visão de jogo, ele sabe fazer um pivô, ele é muito bom jogador. O problema é que de vez em quando desdenham e não levam muita fé, porque ele é um personagem, né, pô? Tirando isso, pô, irmão, na minha opinião, ele cabe em qualquer time aqui do Brasil. Minha opinião. Ele cabe em qualquer time do país. É que muitos times não vão no Davidson pela caricatura que ele é. Essa é a verdade. Mas, na minha opinião, aqui no Brasil ele se encaixa em qualquer time. Em qualquer time. Vai ser titular ou não, é outros 500. Mas ele participa do grupo e vai acrescentar. Porque ele é muito bom jogador. A aquisição do Fortaleza nele, irmão, na minha opinião, foi espetacular. Só que você também carrega de vez em quando uma granada sem pino, né? Porque ele é uma granada sem pino. Então tu tem que estar segurando o tempo inteiro. Se você soltar um pouquinho, fodeu. Mas enquanto tu tá segurando, irmão, ele vai entregar. Enquanto tu tá segurando ali o pino bonitinho, ele vai ajudar. Então, cara, o primeiro tempo, porra, o Fortaleza lavou a alma, né? Lavou a alma. Conseguiu espaço, criou, não deu chances, foi para dentro, a bola circulou rápido, os homens da frente muito bem, os três da frente, né? É, 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 o Marinho, o Breno Lopes e o Davidson, muito bom. O meio campo do Fortaleza eu não gostei muito. Apesar dos 3-0 poderia ter feito mais, mas o meio campo do Fortaleza parece que está faltando uma peça. Essa é a minha opinião. A impressão que dá é que ainda não tem a peça que precisa. Não é o Sacha, não é o Roseto, não é o Martinez, não é esse cara. Parece que está faltando uma peça nesse meio campo do Fortaleza.
Essa a minha, a minha impressão. E essa impressão ficou muito maior no segundo tempo. Então, o primeiro tempo não tem muito o que falar. Foi uma escovada. Foi uma surra de piu-piu, como meu amigo Marcelo Barros fala. Uma surra de piu-piu. E no segundo tempo, obviamente, você com 3-0, cara, dá uma relaxada, né? Concentração, para tu ficar concentrado no jogo que tu tá 3-0, não é fácil, tá? Mas os caras vão. Mas tu sabe que tu pode diminuir o ritmo. Tu imagina o time vai vir para dentro, a gente vai ter mais espaço no contra-ataque. Só que para isso acontecer, o teu meio-campo ele tem que saber trabalhar a bola, ele tem que conseguir trabalhar a bola. Porque não adianta você ficar batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando, você fica um jogo muito aberto e você acaba correndo um risco desnecessário e você está ganhando de 3-0. Não tem a necessidade de você ficar esse ping-pong. E o segundo tempo aconteceu muito disso, de ficar no ping-pong. Por quê? Porque o Fortaleza não conseguia segurar a bola. E quem é que tem que segurar a bola no momento desse? É o meio de campo. É o meio de campo que tem que segurar a bola. É o meio campo que tem que fazer a zaga subir, é o meio campo que tem que controlar a bola quando o Davis vai fazer o pivô, o meio campo chegar para tocar a bola, gerar para o outro, gerar para o outro, fazer o jogo, diminuir a intensidade, tá 3-0. Era bom se fizesse um saldo maior? Sim. Mas se tomasse um gol igual tomou, ia diminuir. Por que o Fortaleza tomou aquele gol que foi anulado? Por quê? Porque estava nesse bate e volta. Não tinha a menor necessidade. E aí, na minha opinião, o bate e volta vai muito que o meio-campo não consegue segurar a bola. O meio-campo não segura a bola. E aí fica um jogo de transição o tempo inteiro que estava confortável com o Colo-Colo. O Colo-Colo melhorou muito no segundo tempo. Muito no segundo tempo. Criou oportunidades, teve chance, chegou na área, chutou. Criou problemas. Fortaleza. Fortaleza teve problema no segundo tempo, na minha opinião, por culpa do Fortaleza não conseguir segurar a bola. E aí, no final do jogo, já com algumas mexidas, o Lucero acaba fazendo gol. O Marinho teve mais uma oportunidade de gol. Esse jogo poderia ter terminado 5-0, 5-6-0, poderia ter terminado. O Fortaleza poderia ter feito 4 no primeiro tempo, ter feito uns 2 no segundo. Dava para fazer. Dava para fazer. Teve chance para isso. Foi um jogo fácil? Se tornou fácil porque o Fortaleza tornou o jogo fácil. Agora foi o que eu falei. No segundo tempo, entendo aquela baixada de bola. Mas o meio-campo do Fortaleza tem que saber segurar a bola. Senão, num jogo mais complicado, o Fortaleza vai se enrolar. Mas eu acho que falta uma peça. De repente, essa peça está até no banco. De repente, não está vivendo um bom momento, mas pode estar o banco, essa peça. É, eu olhando aqui o banco de reservas, vendo aqui quem tem no banco de reservas, cara, não é nenhum desses. É, o Fortaleza precisa de um jogador no meio campo com uma característica. Não é muito fácil de se encontrar, tá? Não é muito fácil de se encontrar. Tem clubes gigantes aí atrás de um jogador desse. Mas precisa, precisa de um jogador para cadenciar. Ele pode até não ser o titular, mas o Fortaleza precisa de um jogador tipo o Everton Ribeiro. Sei que não é fácil. Tá? Eu vou falar um outro jogador aqui que de repente o Fortaleza vai criar. Eu não sei nem se ele já teve no Fortaleza. Tá?
mas é um jogador que segura a bola. O Lucas Lima, que está no esporte, eu acho que ele já teve até no Fortaleza, se não estiver enganado. Né? E ele não está jogando mal no esporte, não. Mas jogadores com essa característica. Eu acho que é isso que está faltando. Para alguns jogos, você jogar com jogadores de mais força física, legal. Mas tem alguns jogos que você precisa de um jogador que pense mais, que segure mais a bola. Hoje não conseguiu. Hoje não conseguiu. E por isso que no segundo tempo, a coisa, juntando o fato, obviamente, de já estar 3-0, mas precisava segurar a bola. Mas a gente falar de coisas negativas um momento desse é sacanagem, né? Mas é só um alerta. É só um alerta que para mim ficou muito claro no segundo tempo. Mas grande vitória, espetacular vitória do Fortaleza nesta quarta rodada. Termina na segunda colocação, dependendo única e exclusivamente dele. Show, Lion! Tamo junto, a moleque. Fui!